Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Yeshua Rei com o pastor Paulo Hasek aqui. Estamos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, mais um dia com uma palavra maravilhosa da parte de Deus para falar ao seu coração, em nome de Jesus nesta noite. Aleluia, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que este vídeo vai chegar até você, a hora que o Espírito Santo vai conduzir estas palavras até o seu coração. Então, nesta noite, nós temos algo muito especial da parte de Deus, uma questão que surgiu estes dias, e eu senti uma inspiração de Deus de estudar um pouco e falar um pouco do assunto, um assunto que não é tanto comentado, mas de muita importância no mundo espiritual, no reino de Deus. O assunto é o altar. Da onde surgiu este argumento? Por que surgiu esta palavra, na Bíblia? Como que tudo isso aconteceu? Espero que em poucas palavras eu possa lhe explicar um pouco a respeito do assunto, aquilo que nós temos estudado e visto dentro da palavra do Senhor. Quero, para começar aqui, explicar para todos vocês alguma coisa da parte de Deus com relação ao altar, ler um versículo da Bíblia mencionando o altar como um lugar importante, no Salmo 84, versículo 3. Me lembro do saudoso pastor, do meu pastor que me ensinou muitas coisas da palavra de Deus. Ele sempre fazia uso da leitura deste salmo, e eu nunca mais esqueci, ele sempre lia, e eu quero ler para vocês o Salmo 84, versículo 3, que diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Glória a Jesus, Aleluia. A expressão do salmista denota um amor incondicional pelo altar, compara o altar como se fosse um ninho. Os passarinhos têm ninhos, mas ele encontrou o altar para se refugiar, para se aconchegar, para ficar na presença de Deus, O altar é um lugar escolhido por Deus para manifestar a sua glória. Desde os tempos antigos, não vai dar para falar tudo num vídeo, mas pretendo fazer mais vídeos falando do altar, discorrendo toda a Bíblia a respeito deste assunto, que é um assunto muito importante até os dias de hoje, mostrando quando surgiu, qual a sua importância no Velho Testamento, o que é o altar nos dias de hoje e como, aleluia, Deus carrega este princípio de um altar até no mundo espiritual. Tudo isso nós vamos descobrir aqui, fique comigo aí. Desde já, compartilhe este canal Yeshua Rei, se inscreva no canal também, clicando aí, dando joinha, se inscrevendo. É uma bênção de Deus para a sua vida espiritual, tenho certeza que você vai ser grandemente edificado. A questão que surgiu numa das aulas aqui da igreja foi sobre o altar de Deus. Sobre o altar de Deus. E uma das coisas que eu gostaria de falar-lhes a respeito do altar de Deus é que eu fiz uma pergunta para todos os irmãos aqui da igreja. Eu perguntei aos irmãos da igreja se alguém poderia me dizer quando é que surgiu essa questão do altar, de oferendas, de sacrifícios, e quando foi feito o primeiro altar para Deus, quando foi construído o primeiro altar para o Senhor nosso Deus. Aí alguns disseram, o primeiro altar foi edificado por Noé. Interessante. Outros disseram que os altares foram construídos na lei de Moisés. Deus deu ordem acerca dos altares, de como deveriam ser feitos, e outros disseram que o primeiro altar foi o de Abraão. Mas eu quero, em nome de Jesus, mostrar-lhes o que está escrito no Evangelho Sagrado do Senhor. Bem, eu estou aqui procurando a minha Bíblia Sagrada,
Nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos estar lendo alguns versículos para vocês ter conhecimento a respeito do que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Nós vamos voltar ao livro mais antigo talvez não, mas o primeiro livro da Bíblia, porque embora Gênesis seja o primeiro livro da Bíblia, sabemos que Gênesis, através do estudo de muitos teólogos, que Gênesis não é o primeiro livro. A ordem não está da forma que deveria ser. Segundo os estudiosos, teólogos, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Porém, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que significa princípio, temos uma lição importante lá a respeito de sacrifício. Nós vemos a respeito dos filhos. Deixa eu colocar aqui no livro de Gênesis. Vamos ler para vocês. No livro de Gênesis, a criação dos seres viventes, e vamos passando para o capítulo 2. Nós vamos ver ali a formação do jardim do Éden, como Deus criou a mulher, e nós vamos então para o capítulo 3. A tentação de Eva e a queda do homem, está lá no começo da Bíblia, se você estiver acompanhando aí. Aí nós vamos no capítulo 4, o nascimento de Caim, Abel e Sete. Aqui nós vamos encontrar a primeira vez que foi feito uma oferta, uma oferenda em cima de um altar para Deus. Embora não esteja escrito com estas palavras, mas nós entendemos que foi aqui a primeira vez que Deus recebeu uma oferenda, uma oferta em cheiro suave e agradável ao Senhor. E conheceu Adão e Eva, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito é desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E aqui nós paramos para refletir um pouco. Então nós achamos aqui um texto que nos conta uma história que com certeza você já ouviu, mas eu quero repeti-la, porque é justamente a repetição que faz com que as pessoas aprendam, as pessoas entendam assim a vontade de Deus. Adão, quando foi expulso do jardim do Éden, ele teve uns filhos, O primeiro filho foi Caim, o segundo foi Abel, e o terceiro foi Sete. A Bíblia diz que na época em que existia só Caim e Abel, Abel foi lavrador da terra, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Como pastor de ovelhas, ele sentiu o desejo de ofertar alguma coisa para Deus. Eu não sei como isso surgiu, porque não existe registros de Adão, seu pai, fazendo alguma oferenda, alguma oferta ao Senhor para que ele pudesse imitar isso. Ele não tinha Bíblia para ler, ele não tinha a lei de Moisés, as instruções a respeito do altar, do holocausto, da oferenda, do sacrifício, do animal. Mas nós vemos que Abel, com certeza, pelo Espírito Santo de Deus, sentiu a inspiração de oferecer alguma coisa para Deus. E como que ele fez isso? Diz a Bíblia
que ele pegou uma oferta e levou para o Senhor. Aonde ele levou? Naquela época não existia igreja, não existia tabernáculo, não existia casa de oração. Entendemos que ele apresentou no campo, em algum lugar, ele edificou de alguma forma o altar, um altar ao Senhor, e ali ele colocou as madeiras, e segundo a Bíblia, ele ofertou ao Senhor a melhor ovelha que ele tinha. E a Bíblia fala que Deus atentou para a oferta de Abel. E Caim era lavrador da terra. A Bíblia diz que Caim, ao cabo de muitos dias, um cesto cheio de frutos, e levou também, vendo que seu irmão fez uma oferta ao Senhor e Deus se agradou, ele levou também, só que ele levou um cesto de frutas de muitos dias. Nós sabemos o que acontece com frutas de muitos dias, né? Elas apodrecem, fica um monte de mosca voando por cima, aquela coisa desagradável, aquelas frutas feias. E ele ofereceu de qualquer maneira para Deus. A Bíblia fala que Deus não atentou para a oferta de Caim. E isso trouxe uma inveja no seu coração de seu irmão, porque a oferta de Abel foi melhor do que a oferta de Caim. Deus abençoou, Deus recebeu, Deus gostou. Então nós vemos aqui o primeiro episódio na Bíblia de alguém se apresentando diante de Deus num altar, oferecendo ao Senhor um sacrifício, e Deus aceitando o sacrifício de um cordeiro, aceitando o sangue de um cordeiro, e isso foi agradável aos olhos de Deus. Nós lemos aqui Gênesis 1, Gênesis 4, versículo 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus prestou atenção na vida daquele rapaz, e Deus também prestou atenção no que ele estava fazendo para Deus. É assim que Deus age até hoje. Quando nós fazemos o melhor para Deus, Deus, ele presta atenção no que nós fazemos. E além de prestar atenção no que nós fazemos, Deus presta atenção também em nós. Deus presta atenção na nossa vida. É importante para Deus isso, o que nós fazemos e a nossa vida. Aí nós vemos que no versículo 5, Caim, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Que coisa terrível, né? Deus não atentou porque foi feito de qualquer maneira, foi feito com frutos de muitos dias. Talvez se ele tivesse tirado os frutos no dia, escolhesse o melhor da sua lavoura, se ele tivesse cuidado de fazer um altar, edificado um altar bonito, com prazer, com satisfação, levado ali a sua oferta e orado ao Senhor, entregado o seu melhor, Deus teria recebido, porque o nosso Deus, ele abençoa também os frutos da terra. O nosso Deus que abençoa a sementeira, é o nosso Deus que abençoa o agro, é o nosso Deus que abençoa as plantações, os fazendeiros, as colheitas. Tudo isso é abençoado pelo nosso Deus. Mas para Caim, Deus não atentou por causa do jeito que ele estava fazendo. Nós entendemos isso quando Deus ele vai até lá e fala com Caim. Olha só o que Deus fala para Caim, no versículo 6. E disse o Senhor a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ele ficou irado, o semblante caiu, porque ele sentiu que Deus não recebeu. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Deus fez uma pergunta para ele. Se você fizer bem, fizer direito, você acha que eu não vou receber? É claro que vai ter aceitação para você. E se não fizeres bem, olha só, uma das lições maravilhosas que até hoje nós podemos dizer que Deus ainda age dessa forma. Se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. Olha que revelação Deus traz através desta palavra. O pecado jaz. Esta palavra jaz é uma palavra que ela é usada nos sepulcros, nos cemitérios, quando nós passamos perto de um sepulcro e nós vemos escrito assim: aqui jaz
fulano de tal, nascido em tanto, de tanto, viveu até tanto, de tanto lá. Então as datas do nascimento e da morte da pessoa, ele está jazendo ali, porque ali ele está morto. A palavra jaz significa morte, né? O pecado está trazendo a morte à tua porta. Para ti será o seu desejo e sobre ele vai acabar te dominando. Você tem que dominar ele, mas se você não dominar ele, ele vai te dominar. Deus estava avisando Caim que se ele permitisse que o seu coração ficasse extremamente irado, com raiva, com inveja, com ódio do seu irmão, isso poderia acabar em morte, porque Deus, que conhece todas as coisas, viu que isso poderia acontecer. Deus sabia que isso poderia acontecer e avisou ele. O pecado da morte está na tua porta, você tem que dominar sobre ele. Se você não dominar sobre ele, ele vai te dominar. Que coisa forte, irmãos. Tudo isso por causa de um altar. Foi assim que começou a história de um altar. Um altar que Deus recebeu a oferta de Abel, recebeu com alegria, abençoou, se alegrou. Porém, agora nós vemos Deus tentando resgatar uma pessoa com inveja do altar do seu irmão, com inveja do altar daquele que Deus tinha se agradado, e está agora com seu coração irado, e Deus, já conhecendo todas as coisas, foi lá e falou com ele: cuidado, senão ele vai te dominar. A Bíblia fala no versículo 8, e falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel, e o matou. Olha só o que Deus falou acontecendo. Caim deixou que seu coração ficasse irado, com ódio, com raiva, cheio de rancor contra o seu irmão que estava agradando a Deus. Enganou ele de alguma maneira, levando ele para o campo, e lá no meio do campo deu contra o seu irmão e o matou, derramando o seu sangue na terra. E Deus então vai atrás de Caim, dizendo: onde está o teu irmão Abel? E ele disse: por acaso sou eu guardador de meu irmão? Ainda foi arrogante ainda com Deus, como se Deus tivesse que tolerar a sua arrogância, além de ter matado o seu irmão por ciúme e inveja, agora ainda é arrogante diante de Deus. Aqui nós vemos, né, a queda do ser humano. Quando sai da direção de Deus, como o pecado aumenta, como a pessoa é denegrida, como a imagem de Deus se torna uma coisa horrível de ver. Caim decaindo cada vez mais da presença de Deus, já não ouve o Senhor, já não sente alegria, já foi rejeitada a sua oferta, já sentiu o ciúme, já sentiu agora o ódio, já consumou o pecado que ele planejou no seu coração, tirar a vida de seu irmão, porque Deus se agradara de seu irmão e não dele. Hoje em dia ainda continua essas coisas acontecendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos purificar os nossos corações, lavar as nossas mentes com o sangue de Jesus, e assim ter a nossa mente renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Este foi o canal Yeshua Rei, mostrando para você o primeiro episódio da Bíblia que fala de altar. Embora não temos aqui neste capítulo a palavra altar, vemos claramente Abel edificando um altar e oferecendo para Deus um sacrifício que já representava Jesus derramando o seu sangue no altar para que Deus se alegrasse com aquele que oferece coisa boa para o Senhor. Nós sabemos, durante todas as vezes que eu falar de altar aqui, eu sempre pretendo no final da mensagem dizer-lhes que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus se agradou da oferta, sim. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito por nós, foi Jesus na cruz do Calvário. E é através dele, que é o nosso altar, que nós hoje fazemos nossas orações e intercessões a Deus. Espero que no próximo capítulo do canal Yeshua Rei, você possa estar conosco para falarmos um pouco mais a respeito
a respeito dos altares no Velho Testamento, até que um dia Deus nos permita falar dos altares do Novo Testamento. E assim, de fé em fé, de glória em glória, nós vamos juntos em nome de Jesus. Esteja conosco, curta este canal, compartilhe, se inscreva, compartilhe com seus amigos, divulgue e fala, tem um canal novo, um pastor da igreja Assembleia Divina, o Ministério do Deus Poderoso lá no canal Yeshua Rei, o pastor Paulo Hasek está lá, ensinando a palavra de Deus e anunciando